versículo de número 1. Nós também vamos ler 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 3 e 5. Glória a Deus. Todo mundo achou aí? E aí, quem não achou pode acompanhar aí também no telão. Vamos lá juntos aí. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 3. Está dizendo assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, agradecendo pelas palavras desse momento, e vamos compartilhar a palavra hoje, que o título é Apostasia. Apostasia. Quero falar sobre apostasia, nós vamos descobrir. Tem alguém que quer manifestar algum pedido de oração? Sim? Oração para dividir essa oração abençoada de Gislaine. Vamos orar pelo Gislaine. Amém? Vamos todos juntos, sim? Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, agradecendo pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estar aqui, por nos ter movimentado através do Espírito Santo para caminharmos até a Tua casa. Senhor, dê-nos a Tua palavra, ilumina nossa mente, nos ajuda, Senhor, a ensinar a palavra e também a aprender a palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe essa Gislaine, qual nome foi referido aqui nessa noite. Vá, visita ela na sua necessidade. O Senhor sabe bem o que é necessário fazer para que essa pessoa volte à sua normalidade. Pai Santo, o Teu nome será glorificado por todas as coisas, porque Tu és Deus acima de tudo e acima de todos. Amém e glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre um assunto hoje que é algo que está muito em evidência no nosso momento, na nossa vida cotidiana, na nossa modernidade atualmente, que é a apostasia. Quem aqui nunca ouviu falar sobre apostasia? Essa palavra feia aí. Quem nunca ouviu falar sobre apostasia? Nunca ouviu? Todo mundo já ouviu falar sobre apostasia, né? Que a apostasia é o abandono deliberado da fé, a negação e o abandono da fé. Eu escrevi aí para vocês para gravar. O abandono, esse texto bíblico aí foi o que nós lemos, os dois textos bíblicos, que é a negação e o abandono da fé. Nós estamos vivendo um tempo difícil, uns tempos difíceis, em que as pessoas não só estão negando o nome de Cristo, abandonando a fé, como também têm se posicionado como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não é raro a gente pegar os nossos celulares aqui, no Instagram, e a gente abrir alguns vídeos, pessoas dizendo: eu era crente da igreja tal, eu não sei o que, e aí hoje começa a blasfemar contra a verdade, a despregar o Evangelho, a começar a pregar heresias diversas, mentiras das mais diversas, para desviar o povo da verdade e afastar o povo de Deus. Não precisa de igreja, Deus ama você do jeito que você é, não tem nada a ver isso, não tem importância, e não sei o que. Irmãos, é justamente isso aí que a Bíblia vai nos dizer, que nós lemos juntos aí: nos últimos tempos apostatarão, ou seja, alguns vão abandonar a fé e vão dar ouvidos a espíritos de demônios. O que é?
puxa vida aí. Vão dar ouvidos a espíritos de demônios, né? Então, irmãos, olha para vocês verem que situação que nós estamos vivendo. Mas, para alguns irmãos, algumas pessoas, as coisas que hoje têm acontecido, talvez para irmãos, tira aí desse negócio aí, senão a gente vai desviar o foco da palavra. Deixa isso para lá aí. O irmão vai tentar fazer alguma coisa, mas não vai conseguir fazer nada não. Porque a água está vazando, mas não tem o que fazer, né? Mas deixa isso para lá. Então, irmãos, presta bem atenção. Nós observamos aqui, irmãos, pelo texto que nós lemos, que a palavra diz assim, que o Espírito expressamente diz. O que é expressamente diz, irmãos? Diz claramente, sem fazer volta, sem cortar volta. É para falar de forma direta, para ser visto e entendido. E o Espírito expressamente diz que em qual tempo muitos apostariam na fé? Em qual tempo? Nos últimos? Então, irmãos, a gente precisa ficar atento a isso aqui. Por que a gente ficar atento a isso aqui, irmãos? Porque para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho, que não tiveram acesso à palavra de Deus de forma clara e genuína, igual a eu, igual a vocês temos, para eles as coisas que hoje estão acontecendo são novidades. Eles ficam estarrecidos. Eles ficam se abismados. Como que isso pode acontecer? É um absurdo. Como é que pode o pastor isso? Como é que pode o pastor aquilo? Eles ficam estarrecidos, indignados e decepcionados às vezes com a igreja. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Mas nós, irmãos, nós que somos crentes, a Bíblia fala que nós já somos previamente avisados das coisas que haveriam de acontecer. Então, tem um ditado que fala assim, que guerra avisada não mata soldado. Guerra avisada não mata soldado, ou seja, quando um soldado vai para a guerra, ele já vai preparado para enfrentar o inimigo. Ele não vai ser surpreendido porque ele já está com os olhos abertos, atentos a qualquer movimentação à sua volta. Não há nenhuma surpresa que está acontecendo, porque ele já sabe, já está preparado. E nós, irmãos, nós precisamos atentar para as coisas que têm acontecido à nossa volta. Não para que fiquemos com medo, não para a gente ficar assim, atemorizado, mas para nós abrirmos os olhos e entendermos que Jesus Cristo está voltando. É para nós abrirmos os olhos e entender como é que está a nossa vida, a nossa alma diante do Senhor, a nossa vida diante do altar do Senhor, para que no momento que Ele bradar nas nuvens dos céus, nós possamos ser dignos de sermos achados por Ele na hora da sua vinda. Não ficarmos aí, irmãos, feito uns e outros, ficar, eu vou sair da igreja porque o fulano de tal roubou, porque o fulano de tal escandalizou nisso ou naquilo, porque o fulano de tal. Irmãos, as pessoas escandalizam, nós não, irmãos, porque nós já estamos previamente avisados. O Espírito Santo já nos advertiu, expressamente diz que nos últimos tempos algumas pessoas negarão a Cristo e abandonarão a fé e vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Não é raro a gente ver aí, hoje está uma confusão tremenda. As pessoas pegam a palavra e vão tentando achar um meio, um caminho para poder justificar os seus pecados, tentando achar caminhos para justificar os seus pecados. Mas a Bíblia tem um ponto aqui, a palavra aqui na verdade no hebraico traduzida quer dizer não sei o que aqui, e aí não tem nada a ver eu cometer tal tipo de coisa, que isso não é pecado, porque Deus não liga para isso. Como se nós, irmãos, se a Bíblia fosse um compêndio de lei do Código Penal brasileiro, da Constituição brasileira, em que o advogado pega um vagabundo aí na rua que matou, estuprou, os irmãos aí viram aí essa semana aí, ó, um camarada aí pegou, estuprou uma menina de 12 anos, o juiz disse que ele era um ato consentido, uma criança de 12 anos morando com um adulto, um marmanjão, e o juiz, um desembargador, conseguiu dar aí um aval para esse tipo de coisa, não considerou aquilo um estupro. Você consegue entender uma criança de 12 anos casada com um marmanjo? Isso não ser um ato consentido? Uma criança ter consentimento para um ato desse?
Mas aí pegaram a lei, não, porque lá no código não sei aonde, lá naquela palavrinha isolada, lá no cantinho, tem essa palavrinha. Irmãos, e com relação à palavra de Deus, irmãos, hoje em dia tem acontecido isso. As pessoas estão pegando, não, porque isso aqui, ó, no hebraico, original, não sei aonde, e fala, a tradução é isso aqui, assim, assim, e não tem nada a ver, porque pode sim fazer isso e aquilo, e a gente vai aos poucos afastando da fé, aos poucos atraindo o pecado e afastando de Deus, dando ouvidos a doutrinas de demônios, doutrinas de demônio. E aí, irmãos, a gente tem que ter um cuidado, porque o que vai culminar nisso é uma revolta final contra Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para mim, alguém leia aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem achar primeiro pode ler, voz alta. Ninguém de modo algum engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a vida e seja revelado aquele que se propõe, aquele que levanta contra a Deus e como objeto de adoração, de sorte que se acerca o santuário de Deus e se apresenta com Deus. Obrigado. Vai ler para você ver. O que o apóstolo Paulo? De maneira nenhuma, irmãos. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Dentro desse contexto, está falando assim, de maneira nenhuma virá o que aí? Está falando, no contexto do capítulo 2, está falando da volta de Jesus. Está falando da vida do Senhor Jesus. E está falando assim, ninguém vos engane, porque de maneira nenhuma não acontecerá sem antes que venha a apostasia. Os filhos da perdição se levantando contra o povo de Deus, contra o nome de Deus. O filho da apostasia, vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Olha aqui, irmãos. Um sinal claro da vinda de Jesus. Um sinal claro que Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. É a apostasia que nós estamos vivendo nos últimos tempos, irmãos. É muita gente lutando contra Deus, guerreando contra Deus, se posicionando como inimigos de Deus, irmãos. Eu fico assim, abismado quando eu vejo aqui no Instagram algumas pessoas que outrora eram pastores, irmãos, que estavam pastoreando o rebanho do Senhor, cuidando do rebanho do Senhor, hoje estão se posicionando como lobos devoradores, estão se posicionando, irmãos, como inimigos da fé, fazendo vídeos para poder difamar o Evangelho, sendo instrumentos de Satanás para levar a disseminação da discórdia no meio da igreja, para levar a heresia para o meio da igreja, para levar separação e dúvidas para o coração daqueles que estão caminhando para o caminho da salvação. É os filhos da perdição, abandonaram a fé. Vocês estão vendo aí a imagem, aqui está um pouco mais claro do que essa imagem que está, mas vocês estão vendo na televisão. O que vocês estão vendo aí? Que imagem é essa aí? É um pouco. Quando nós estamos falando, irmãos, de apostasia, irmãos, nós estamos falando daquele irmão enfraquecido na fé, que por alguma razão ele enfraqueceu na fé e hoje a gente chama ele de desviado, e a pessoa está aí talvez no mundo, talvez até esteja fazendo algumas coisas das quais nós condenamos, mas a pessoa tem temor de Deus. A pessoa está aí caminhando no mundo aí, às vezes tropeçou e caiu às vezes no pecado do adultério, às vezes caiu no pecado da prostituição, às vezes caiu no pecado da bebedeira, caiu, sei lá, em algum outro tipo de problema aí, em outra iniquidade, no pecado, mas essa pessoa ainda, ela tem ainda o temor de Deus. Não estou falando dessas pessoas. Não estou falando dessas pessoas que estão pelejando para voltar para o caminho do Senhor, mas às vezes a força do pecado tem sido maior do que elas, mas elas têm feito da tribo do coração para tentar caminhar na presença do Senhor. Esses irmãos são pessoas enfraquecidas na fé, mas nós estamos falando dos apóstolos, daqueles que abandonaram a fé, e aqueles que abandonaram a fé, irmãos, daqui a pouco nós vamos ver um versículo que tem
a ver com essa fotinha aí, ó. Um porco no lamaçal. Um porco no lamaçal. Vejam bem, alguns sinais de uma apóstata, sinais de que ou uma pessoa já está apostatou-se da fé, ou está se apostatando da fé, está afastando pouco a pouco da presença de Deus. Olha aí, primeiro ponto é o afastamento e a apatia espiritual, a perda total de interesse em orar, em ler a Bíblia, em participar dos cultos. Isso ainda não é um afastamento completo, mas é o caminho para ele. Aquela pessoa que já não tem interesse em orar, para ela não precisa mais ajoelhar para orar. Quantas vezes, às vezes até dentro do ambiente da igreja, que é um ambiente propício à oração, a pessoa faz questão de chegar fora do horário da oração do culto, para não ter que ajoelhar ou dobrar o joelho para orar. A pessoa, se não consegue orar dentro da igreja, que é um lugar propício, também certamente não ora em casa. Nem ora em qualquer outro canto, porque a igreja já é um lugar que nós viemos para essa prática. E se não tem esse interesse, eu imagino que não terá em outro lugar. Então, nós começamos por aí, a essa perda de interesse. O interesse de ler a Bíblia. Não pega a Bíblia para dar uma leitura, nem uma leitura vaga, nem uma leitura profunda, não há leitura nenhuma. Algumas pessoas até passam a enganar. Às vezes a gente recebe aqui no celular da gente aqui, tem alguns que toda hora, todo dia, já mandam as mensagens para a gente, mensagem bíblica. Eu acho que nem a pessoa que mandou leu. Todo dia chega no mesmo dia, no mesmo horário, e tudo, aquelas mensagens assim, que são automáticas, eu acho que a pessoa que mandou não leu. Não leu. Dá aquela ideia que está mandando mensagem bíblica, mas será que passou para meditar que é a palavra que enviou? As pessoas não têm lido a Bíblia, não têm dado tempo para a meditação da palavra de Deus, não se interessa em vir em cultos que folheiam a Bíblia, que leiam, que ensinam a Bíblia. As pessoas começam a perder interesse em participar dos cultos. Hoje eu não vou. Qualquer razão, qualquer coisa é um motivo para que eu não vá. Qualquer explicação é suficiente. Pastor, hoje eu não vou não, porque não sei o quê. Hoje eu não vou não, porque o arroz queimou. Hoje eu não vou não, porque vai chegar uma visita amanhã. Hoje eu não vou não, porque semana que vem vai acontecer não sei o quê. E tal. As pessoas vão criando explicações, justificativas que não são, né? Porque a justificativa é aquilo que é justo. A explicação é só para dar uma resposta. E muitas vezes as pessoas não têm explicações, mas essa explicação não é para ela, é para nós, porque para ela já sabe, o que eu tenho é desinteresse, é apatia espiritual, é anemia espiritual, enfraquecimento. A gente vai aceitando isso naturalmente. Não tem problema hoje, não tem problema amanhã. Hoje o pastor vai me entender, hoje a irmã de oração vai entender, e a gente de entendimento em entendimento, daqui a pouco a gente já está a quilômetros de distância da presença de Deus. A parte espiritual já não sente a presença de Deus, não sente a pulsação do Espírito, não sente o calor espiritual na alma, e não há envolvimento com as coisas de Deus. Quantos irmãos, às vezes o seu nome está até arrolado como membro da igreja, está até arrolado como aquele que está em comunhão com a igreja, não há uma razão aparente para tirá-lo da comunhão com a igreja, mas na verdade não está em comunhão com a igreja, não está nem em comunhão com a igreja, nem em comunhão com Deus, não está. Onde é que alguém está em comunhão com uma igreja, visto que a pessoa não tem interesse nem por quem está aqui, nem por quem deixou de estar? Existe um trabalho aqui sendo realizado, a pessoa não está nem aí se o trabalho está tendo bom sucesso ou se está fracassado. Às vezes vem aleatoriamente, mas não se compromete em ajudar, em participar, em estar envolvido e comprometido. Não há comunhão. E isso vai trazendo uma apatia espiritual, uma anemia em que a pessoa vai adoecendo e quando vai ver, vai passando para outros estágios da apostasia, que é a rejeição da doutrina genuína, começa a negar verdades fundamentais da fé cristã, da palavra de Deus e aceitar falsos ensinos. Não, mas não precisa congregar não, isso é bobagem,